O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. A sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo e tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: Não tenhas medo, sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galiléia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a ela: Não tenhas medo, ide anunciar aos meus amigos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, passado o tempo da Quaresma, tempo de penitência, de conversão, eis que hoje nós nos reunimos para celebrarmos esta vigília, a vigília pascal. A vigília pascal é a reafirmação comunitária da fé na ressurreição de Cristo. É a celebração da vida sobre a morte. Depois de um dia de silêncio, de meditação sobre a paixão e morte de Jesus, a comunidade cristã se reúne e exulta de alegria pela Páscoa da ressurreição. A vigília pascal baseia-se numa antiga tradição israelita, conforme se lê no livro do Êxodo. Esta noite, durante a qual o Senhor velou para fazer seu povo sair do Egito, deve ser para todos os israelitas uma vigília para o Senhor em todas as suas gerações. E no Evangelho encontramos o sentido
cristão da vigília. Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Sede semelhantes a pessoas que esperam seu Senhor voltar das núpcias, a fim de lhe abrir logo que ele vier bater. A liturgia da palavra, bem como a simbologia desta celebração, recorda a ação criadora e libertadora de Deus na história humana, culminando com a ressurreição do Senhor Jesus. É o acontecimento central da nossa fé. Quem vive alicerçado na certeza da ressurreição é uma nova criatura. Os símbolos que fazem parte da celebração da vigília pascal são portadores de sentidos relacionados à vida nova. Os paramentos brancos que hoje usamos anunciam a vitória sobre o mal e a paz de Jesus ressuscitado, a paz que Ele nos dá. Apontam para o viver revestidos dos mesmos sentimentos de Cristo, como nos recomenda o apóstolo Paulo, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. As vestes brancas identificam os que são fiéis a Jesus e estão inscritos no livro da vida. O fogo purifica, aquece, ilumina. Na Bíblia, o símbolo do fogo é utilizado para descrever a identidade e a ação de Deus. Pelo fogo, Deus manifestou-se a Moisés e revelou-se como libertador do povo escravizado. De noite, para iluminar o caminho por onde devia passar o povo rumo à terra prometida. Deus andava à sua frente como uma coluna de fogo. João Batista anunciou o batismo de fogo que será realizado pelo Messias. Jesus também proclama que veio trazer fogo à terra e deseja ardentemente que ele esteja aceso. O Espírito Santo se revela como línguas de fogo. O fogo expressa força, paixão, indignação profética, alastra-se facilmente, como se alastra a boa notícia da ressurreição. A luz é outro símbolo que revela o ser e o agir de Deus. Deus separou a luz das trevas, viu que a luz era muito boa. Deus é um ser envolto em luz. Jesus Cristo é a luz verdadeira que ilumina a humanidade. E quem o segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ele é o vencedor das trevas e da morte. Nesta noite santa, é representado pelo Círio Pascal. Nele acendemos nossas velas, como gesto de compromisso com o seguimento de Jesus, fonte de vida plena. Se caminhamos na luz, como Ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, como nos afirma São João na sua primeira carta. A água simboliza a vida, fertiliza a terra, mata a nossa sede, nos limpa. Lembra a imersão batismal pela qual nos tornamos filhos de Deus. Representa o novo nascimento. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, como afirmou Jesus. Na celebração eucarística, mistura-se a água, que representa a nossa humanidade, com o vinho, que representa a divindade de Cristo. Do lado aberto de Jesus, morto na cruz, traspassado pela lança, saiu sangue e água. O Círio Pascal, mergulhado na água, é a íntima união de Cristo com a humanidade. Do interior de quem crê,
Em Jesus, morto e ressuscitado, fluirão rios de água viva. As leituras desta noite refletem as ações de libertação e salvação de Deus ao longo da história da salvação. Partem da criação em que se reconhece a Deus como fonte de toda a vida. Todas as coisas são muito boas, reveladoras da bondade e da generosidade de Deus. O homem e a mulher são criaturas entre as demais. A íntima relação entre o ser humano e a natureza. O sétimo dia, ponto alto do relato da criação, invoca a importância da gratuidade e da contemplação, para além da exploração utilitarista, a fim de promover a fraternidade e a vida do planeta. O sacrifício de Isaac prefigura o sacrifício de Jesus. Abraão é caracterizado como aquele que deseja seguir a Deus, o único, absoluto. Aprende que Deus é o defensor da vida, diferentemente de outras práticas existentes da época. A obediência a Deus está relacionada com a ruptura com toda espécie de opressão e morte. É o que se constata no acontecimento do Êxodo. Deus suscita o movimento e a organização das pessoas oprimidas em vista de uma nova sociedade. A passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho nos oferece a convicção de que a presença divina na história humana garante as condições de superação de todas as dificuldades que impedem uma vida baseada na liberdade, na justiça e na fraternidade. As leituras do Antigo Testamento desta vigília pascal são uma espécie de caminho revelador da história da salvação de Deus à humanidade. O ponto alto é a ressurreição. O crucificado pela maldade humana é o ressuscitado pela bondade divina, manifestada desde a criação do mundo. O Evangelho faz menção ao raiar do primeiro dia da semana, referindo-se à nova criação oferecida por Deus à humanidade, redimida pela morte de Jesus. Após as trevas da crucificação, nasce a aurora da vida plena. É a novidade absoluta. A vida venceu a morte. Foi definitivamente destruído o último inimigo do ser humano, a morte. Mateus coloca em destaque o protagonismo das mulheres. São as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Elas assistiram à sua morte, viram onde e como seu corpo havia sido sepultado. Na madrugada deste primeiro dia da semana, dirigem-se ao túmulo. Surpreendentemente, participam da manifestação da Epifania Divina, revelada por meio do terremoto e da descida do anjo do Senhor, que tem o aspecto de relâmpago, vestido com roupa branca como a neve. Ele remove a pedra e senta-se sobre ela. Definitivamente, Deus vence a morte. Os guardas tremem de medo e ficam como mortos. O poder deste mundo que domina e mata é extremamente frágil. As mulheres vieram ver o sepulcro, tomadas pela tristeza. Eis que o anjo do Senhor lhes dá uma notícia de extraordinária alegria e força. Não tenham medo, ele ressuscitou. Com pressa, comovidas, alegres, afastam-se do túmulo e assumem a missão de discípulas missionárias.
anunciadoras do acontecimento extraordinário para os demais discípulos. Elas creem, a pedra da dúvida está removida, Jesus ressuscitou. A certeza que provém da fé, descartada a necessidade de ver a Jesus com os olhos da carne. Mesmo assim, são duplamente agraciadas. São informadas não somente pelo anjo mensageiro de Deus, mas também pelo próprio Jesus ressuscitado. Ele vem-lhes ao encontro e reforça a certeza que já carregam no coração. Alegrai-vos. Elas abraçam os pés de Jesus e prostraram-se diante dele, tornam-se definitivamente suas seguidoras, testemunhas da ressurreição do Senhor. São confirmadas pelo próprio Jesus na missão de apóstolas, podemos dizer, apóstolas dos apóstolos, anunciar-lhes sem medo o caminho da Galileia, como local do encontro com o ressuscitado. Algum tempo depois desses fatos, Paulo de Tarso também foi contemplado com a experiência de Jesus ressuscitado, que transformou radicalmente a sua vida. Escrevendo aos Romanos, 2 décadas depois de sua conversão, expressa o significado da morte e ressurreição de Jesus para os cristãos. Para ele, o batismo é um mergulho na morte de Jesus como passagem para uma vida nova. A fé em Jesus Cristo, morto e ressuscitado, desdobra-se em prática cotidiana. Crucificar a velha criatura, escrava do pecado, para ressuscitar como criatura nova, liberta de todo egoísmo e imersa na vida divina. Enfim, a vida da pessoa batizada está íntima e decisivamente relacionada com o próprio ser de Jesus Cristo. Em outras palavras, o que caracteriza o cristão é a permanente vigília pascal, no sentido de prosseguir a mesma causa de Jesus, cultivando o mesmo jeito de viver, morrer e ressuscitar. A criação e a libertação são duas notas características do agir de Deus. Gratuitamente, Ele criou todas as coisas, fez-nos a sua imagem e semelhança e nos deu a missão de administrar com justiça e fraternidade os bens que Ele nos concedeu. Toda forma de ganância e de concentração de bens é uma afronta à bondade e à generosidade de Deus. Caracteriza-se como roubo do que é dom de Deus para a vida de todos e de todos os povos. O futuro da humanidade está ameaçado por causa da utilização egoísta dos recursos disponíveis. Porém, não há situação que não possa ser transformada. Deus nos possibilita um coração novo, liberta-nos do egoísmo, nos indica caminhos de vida em abundância. Para isso, a campanha da fraternidade nos oferece sugestões para ações concretas. A ressurreição de Jesus, enfim, é a boa notícia que transforma o mundo. A morte foi vencida definitivamente. A exemplo das mulheres da madrugada do primeiro dia da semana, nós acreditamos, sem duvidar, que Jesus ressuscitou e vive em nosso meio. Assumimos a missão de discípulos missionários, testemunhando a fé e o amor, a começar da nossa casa, da nossa família. Como batizados, crucificamos o egoísmo na cruz de Jesus para viver como novas criaturas, promovendo relações de diálogo, de reconciliação, de justiça, de paz e de fraternidade. Os símbolos da celebração da Vigília Pascal evocam
a vitória do bem sobre o mal, da vida sobre a morte. Queremos viver com a veste resplandecente de Cristo ressuscitado, purificados pela água batismal, no fogo do seu amor e na luz de suas palavras. Seguindo a Jesus, anunciamos a aurora de um mundo novo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.